Hoje nós vamos sair um pouco da lógica de explicar serviço por serviço no Azure e começar a pensar como um arquiteto de verdade. Se você tivesse que montar hoje uma arquitetura real de produção no Azure usando Kubernetes para microserviços, banco de dados, mensageria e armazenamento, você saberia como organizar tudo isso de forma profissional? Porque criar o recurso em si é fácil, né. Difícil mesmo é desenhar algo que seja seguro, escalável e preparado para crescer. Então vamos imaginar o cenário, tá. A gente tem aqui na tela um cenário hipotético. Uma plataforma SaaS de cursos online, ela precisa permitir que usuários se cadastrem, comprem cursos, assistam vídeos, recebam e-mails de confirmação e tudo isso precisa funcionar 24 horas por dia, com segurança e possibilidade de escalar, que é o mais importante, porque assim como sites de e-commerce, a gente sabe que tem períodos que o site funciona mais, tem períodos que o site funciona menos, por exemplo, épocas de festas, é época que site de e-commerce bomba. Então, ser escalável é muito importante por conta disso. A questão da segurança nem precisa se falar, né, para que não seja, invadido e tenha algum prejuízo, eh, financeiro. Então, basicamente, essa ideia de infraestrutura que a gente vai montar hoje. E como que a gente faz isso dentro do Azure, tá bom, pessoal? A primeira camada é a borda da aplicação, tá bom? Então, o que que a gente tem na borda da aplicação aqui? A gente tem o WAF, tá? Eh, o que que é o WAF? O WAF, ele é o Web Application Firewall, tá? E ele é responsável por proteger a aplicação contra ataques comuns da web, então SQL injection, XSS e tentativas automatizadas de exploração. Nós nunca devemos expor a nossa aplicação direto na internet, tá? Seja ela estando num cluster Kubernetes, seja ela estando num web app, onde quer que seja, a gente nunca deve expor isso direto na internet. A gente sempre deve colocar um AF na frente para ter toda essa proteção, tá? Aqui eu criei um desenhozinho simples, tá? Da nossa infraestrutura. Então vamos supor que aqui é o usuário acessando. O usuário vai acessar uma URL e isso vai bater no AF, tá? Isso não vai passar do usuário diretamente para a minha aplicação, vai passar obrigatoriamente pelo AF, porque no AF eu consigo configurar ali HTTPS, por exemplo, eu consigo botar um DNS customizado apontando para o meu application gateway, ao invés de apontar direto para a minha aplicação que está aqui no meu Kubernetes. Então, o WAF é importante para isso. Então, internet, a pessoa vai acessar a internet, vai acessar o WAF e depois disso vai acessar a minha aplicação, tá? Isso já eleva bastante o nível de arquitetura que a gente está falando aqui, porque a gente está aqui protegendo a nossa aplicação antes mesmo da requisição chegar nela, tá? Essa proteção aqui ela é antes, então a pessoa não conseguiu chegar dentro da nossa aplicação para poder fazer algum tipo de ideia maliciosa que ela tenha, tá? Então, isso é muito importante. Depois do AF, nós entramos na camada da aplicação, tá bom? Aqui a gente usou o AKS, que é o Azure Kubernetes Service, mas a gente pode usar aqui um web app, uma function, o que quer que seja, tá bom? Dentro do cluster, nós podemos ter vários microserviços e por isso a gente usou aqui o Kubernetes. Então, a gente pode ter vários pods diferentes rodando com vários serviços diferentes. Exemplo, serviço de autenticação, a gente pode ter serviço de catálogo de cursos, serviço de pedidos, serviço de pagamentos. Por que que isso é importante? Isso é importante porque se um serviço cair, então vamos supor que o serviço de pagamentos está fora, mas a pessoa continua conseguindo fazer pedidos, a pessoa continua conseguindo autenticar, a pessoa continua
conseguindo ver o catálogo de cursos. Então, uma aplicação dividida em microserviços é importante por conta disso, tá? E uma outra coisa importante também é que o Kubernetes ele permite escalar automaticamente esses serviços conforme a demanda. Então, se o número de acesso aumenta, ele sobe mais pods automaticamente. Se diminui, ele reduz, tá bom? Então, o Kubernetes é muito importante por conta disso. E além disso, a gente consegue fazer o deploy sem downtime, atualizações controladas e isolamento entre componentes. Mas aplicação nenhuma vive só do processamento, né? Ela precisa ter a persistência, de dados. E é aqui que entra o nosso SQL. No nosso caso aqui, a gente escolheu um SQL relacional por conta do tipo de dados que a gente está armazenando, que nesse caso aqui são dados estruturados, tá? Então a gente tem usuários, pedidos, histórico de compras, informações de pagamento. Então, tudo isso é dado estruturado. Então, eu posso usar aqui um SQL tradicional, não preciso aqui usar um não relacional, tipo um Cosmos, tá? Então, um SQL padrão aqui atende a gente bem, tá? Esse SQL é importante. Aqui ele não deve ser público, tá? Esse SQL aqui ele vai ter um private endpoint e ele só vai aceitar conexões vindo da minha aplicação, tá? Toda essa conexão do Kubernetes aqui para baixo, ela é realizada via Manage Identity, tá? Então, aqui eu tenho um Manage Identity que autoriza aqui, que autoriza aqui, que autoriza aqui, tá bom? Então, isso é muito importante. A gente já falou sobre isso nos nossos vídeos, então a gente já falou sobre o WAF, a gente já falou sobre o Kubernetes, a gente já falou de Private Endpoint também. Então, tudo isso a gente já abordou aqui em vídeos no nosso canal, tá? Se você não acompanhou, eu vou deixar aqui o cardzinho para vocês poderem dar uma olhada, tá? E agora também tem um ponto importante aqui que é, o banco ele não é para ter dados grandes, tá? E para dados grandes, o que que a gente tem aqui para poder armazenar esses dados? A gente vai ter o storage account, tá? O storage account a gente vai usar para armazenar, por exemplo, os vídeos das aulas. Então, os vídeos das aulas a gente vai armazenar dentro desse blob storage. As imagens do curso, os PDFs, a gente vai usar para armazenar dentro desse blob storage. Lembrando que esse blob storage aqui vai ter também a camada de segurança que é o Azure Defender, tá bom? Então, o storage, além dele ser feito para esse tipo de armazenamento, ele é mais barato, tá? Ele é mais barato e ele é ideal para esse tipo de conteúdo, tá? Estático e binário. Então, até aqui, o que que a gente já tem? A gente tem o AF, né, protegendo a primeira camada de segurança, o Kubernetes para o processamento, o AKS, o banco para persistir os dados estruturados e o storage para guardar os arquivos que sejam grandes e estáticos, tá bom? Mas ainda falta uma coisa aqui que vai ser essencial e que dá aqui a virada de chave para a nossa arquitetura moderna, tá? A comunicação desacoplada, tá? Então, a gente já falou aqui dos microserviços, que são os serviços desacoplados, mas como que essa comunicação ela vai ser feita? Então, você imagina que um usuário ele compre um curso, tá? Então, o sistema precisa salvar o pedido no banco, enviar o e-mail, liberar o acesso ao curso e gerar nota fiscal, por exemplo. Se tudo isso acontecer de forma síncrona, então primeiro isso, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo, se algo falhar, então vamos supor que o meu módulo de envio de e-mail está fora. Se tudo isso for de forma síncrona, o meu processo ele pode quebrar no meio. Por quê? Porque um dos serviços meus está fora. Por exemplo, nesse caso que eu dei nesse exemplo, é o serviço de envio de e-mail, tá? Então, é aqui que entra o Service Bus, tá? Por quê? O Service Bus, depois que o pedido é salvo no banco, o sistema ele publica uma mensagem no Service Bus. O Service Bus ele é um serviço de mensageria, tá? Até por isso o símbolozinho dele, tá? Dizendo, por exemplo, pedido realizado com sucesso.
outro serviço fica escutando essa fila. Então, aqui no meu Kubernetes, eu vou ter que criar um serviço para ficar escutando essa fila, tá? Então, ele vai ficar escutando e aí quando ele vê que um pedido for criado, ele vai consumir um outro serviço que eu vou ter aqui dentro, que é o serviço de envio de e-mail, e vai disparar aquele e-mail, tá? Se o envio do e-mail falhar, a compra ela continua válida e o meu serviço que fica lendo essa minha mensagem, ele em algum momento vai ler e vai fazer aquele disparo. Por quê? Porque não é um sistema síncrono, ele não precisa de uma etapa para continuar funcionando, entendeu? Então, por isso que a fila ela é importante, tá? Esse desacoplamento, essa aplicação assíncrona, que não depende de uma tarefa para outra continuar, tá? Por isso que os microserviços e o Service Bus aqui é ideal para isso, por quê? Porque ele vai criar uma mensagem, vai deixar aquela mensagem disponível para algum serviço que eu tenho aqui ficar lendo essa mensagem, e quando o serviço estiver disponível, ele vai continuar aquela tarefa, tá? E é isso que diferencia uma aplicação simples de uma aplicação madura, tá? Aqui eu coloquei alguns componentes de segurança que a gente já viu. Então, por exemplo, aqui o Key-Vault para eu armazenar as chaves do meu SQL, por exemplo, o Application Insight para eu poder ver os logs da minha aplicação, o Log Analytics para eu poder armazenar esses dados e poder fazer as consultas para ver, por exemplo, o AF está bloqueando uma requisição. Por que, que o AF está bloqueando? Então, eu consigo usar o Log Analytics para poder ver esse tipo de informação. Tá? Então, recapitulando aqui a nossa arquitetura, tá? É, o usuário acessa a nossa página, passa pelo AF, que protege e encaminha para o AKS, tá? O AKS processa a aplicação em microserviços de forma assíncrona, como eu comentei, e os dados estruturados vão para o banco. Usuário que se cadastrou, número do pedido e etc. Os arquivos vão estar armazenados no Blob Storage, tá? Os arquivos, então, os vídeos do meu curso, as imagens do meu curso, por exemplo. Os eventos importantes, eles são publicados no Service Bus com uma mensagem para comunicação entre esses serviços, esses microserviços que estão armazenados aqui no meu Kubernetes, tá? Então, essa é uma arquitetura real de produção. Tá bom? Aqui a gente não está falando de laboratório, estamos falando de um desenho que realmente pode ser usado para uma empresa de verdade, beleza? Você percebe como todos os serviços que aprendemos isoladamente começam a fazer sentido quando conectados, tá? Então, esse é o próximo nível. Não é mais como criar os recursos, agora é como montar uma solução. Tá? Se quiser, no próximo vídeo a gente vai continuar mostrando mais sobre arquitetura, sobre engenharia, tá bom? Aí eu vou voltar um pouquinho para o Azure para mostrar lá na prática esses componentes. Aí comenta aí para gente se você quer ver essa arquitetura sendo construída passo a passo, tá bom? E se esse conteúdo está elevando o seu nível de visão em cloud, já se inscreve no canal Mão na Nuvem, porque daqui para frente a gente começa a pensar cada vez mais como arquitetos, como engenheiros e levar e nos colocar, nos posicionar em outro nível. Beleza, pessoal? Tamo junto.